Olá, estou aqui com o doutor Fernando Gomes, que é um neurocirurgião, neurocientista e tem um conhecimento absurdo que vai trazer para vocês aqui hoje nesse bate-papo incrível. Como vai, doutor? Tudo bem? Se Muito, apresenta aí, fala um pouquinho da tua carreira, fala um pouquinho de você. muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu sou Fernando Gomes, professor livre-docente da Universidade de São Paulo, da USP, neurocirurgião, neurocientista. Também trabalho como comunicador, trabalhei mais de 6 anos na Rede Globo, no programa Encontro com Fátima Bernardes, na TV Bandeirantes, apresentando o quadro E Agora, Doutor, no Aqui na Band e na CNN Brasil durante esses anos difíceis que a gente teve de pandemia. E a neurociência faz parte da minha vida e do meu propósito, e eu estou aqui para falar sobre estética, sobre saúde, sobre beleza e sobre neurociência aplicada ao cotidiano. Bacana. Cirurgião, né? Neurocirurgia, e de repente você falou: bom, vou estudar neurociência e chegamos até aqui. Me fala um pouquinho essa história aí. Bom, existe um caminho que é percorrido naturalmente quando você se forma em medicina, que é escolher a sua área de atuação. Então, você passa por um processo de residência médica. E eu escolhi fazer neurologia e neurocirurgia. A neurocirurgia, ela envolve cirurgias no sistema nervoso central e periférico. Então, eu opero tumor cerebral, hidrocefalia, aneurisma cerebral, dentre outras situações. E a cognição, que é a parte da inteligência, ela também tem uma relação direta com a minha área de atuação. Existe um tipo de patologia que nós operamos na neurocirurgia pediátrica chamada crânioestenose. O que é a crânioestenose? É o fechamento precoce das suturas cranianas. E quando isso acontece, você pode estar diante de uma criança que é absolutamente normal do ponto de vista neurológico e cerebral, Certo. mas tem uma questão craniana que impacta na percepção estética. Então, não é que é uma neurocirurgia estética, mas ela também é um convite a se entender a simetria do corpo, a simetria, a nossa questão da nossa feição, que é tão importante para a nossa vida de relação depois. Eu acho que a partir daí, essa questão da estética, ela começou a ficar cada vez mais presente no meu dia a dia. Então, imagina, um paciente sofre um trauma de crânio e, enfim, tem um afundamento, ou então precisa ser submetido a uma craniotomia ou uma Certo. craniectomia descompressiva e depois precisa, então, ser submetido a um procedimento para recuperar essa parte estética. Então, isso faz a gente aguçar o conhecimento, o entendimento dessa percepção de beleza, de saúde, indo muito além do que a questão neurológica, que acaba sendo extremamente importante para a manutenção da vida. Fantástico. E o que você, nesse período aí de estudo, de descoberta, como você comentou na estética principalmente, a percepção, principalmente em relação aos resultados que o paciente tem, você palestrou inclusive no Estética, falando sobre o tema, né, do toque, né, das massagens, do toque. Fala um pouco, até para esse profissional da saúde estética, de como a neurociência pode ajudá-lo, inclusive dentro da clínica, essa área de conhecimento pode ajudá-lo. Fala um pouco Bom, sobre isso. podemos começar dizendo que a percepção da beleza, do bonito e do feio, do gosto ou não gosto, ela acontece em milésimos de segundo na nossa consciência. Então, quando você vê uma pessoa, vê um objeto ou experimenta uma situação, mesmo antes de você verbalizar essa situação, você já tem ali o seu veredito, a sua opinião. Gosto ou não gosto? Me encanta ou não encanta? Então, isso é algo mágico que pode ser utilizado no dia a dia de quem trabalha com estética a todo momento. Desde a recepção do paciente ou da pessoa que está buscando esse benefício para si, até mesmo o entendimento de que isso vai impactar no decorrer do tempo. São milésimos de segundo. Então, muitas vezes, você não vai ter uma segunda chance para provocar uma boa impressão. E é importante deixar a pessoa ciente que ela também passa por esse processo a todo momento. Então, aqui eu estou falando de um julgamento muito rápido. Agora, é lógico que o nosso cérebro é extremamente bem estruturado e a coisa não é tão simples assim. Tanto é que existe aquele ditado popular, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Por que isso acontece? Exatamente. Você sabe que eu escrevi um livro chamado Neurociência do Amor? E esse ano vai sair um novo livro chamado Tratado sobre o Amor, também da minha autoria, que aborda essa questão, né? A gente tem emoções complexas, por exemplo, o amor, que pode se manifestar até na percepção ou não da beleza. Mas um fato que é realidade e que anda de mão dada é que a beleza ou a percepção, a autopercepção da beleza ou no outro, muitas vezes ela se traduz sim também na percepção de saúde, o que remonta à nossa ancestralidade,
né? O que é simétrico, o que é bonito, o que é funcional. Muitas vezes, praticamente não existe erro, pode acontecer, mas é claro que é exceção, se traduz na presença de saúde, que é esse bem-estar biológico, psicológico, social, associado à ausência de doença. Bacana. E o toque, eu vi um podcast até seu mesmo, onde você fala sobre o toque, né, nas drenagens, nas massagens, que inclusive esse toque ele tem resultados ali ligados às conexões, pontos de conexões. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. A gente pode entender o seguinte, que nós somos seres gregários, então estar perto um do outro faz parte da nossa realidade, da nossa vida. O nosso limite com o meio externo é a pele. Isso, a gente sabe, é um órgão extremamente complexo e importante para da nossa sensação de self. Bom, quando eu falo pele aqui, falando de estética, você pode imaginar a beleza, a compatibilidade da idade biológica com a cronológica e com a da nossa vivência também acontecendo a todo momento. E através do toque de uma pessoa em outra, e falando principalmente da massoterapia, nós podemos acionar diversos circuitos neurais e estimular a liberação de neurotransmissores, que muitas vezes são também conduzidos para o bem do paciente através da administração de um remédio. Então você imagina o seguinte, um paciente com depressão, um paciente com ansiedade, uma pessoa com insônia, um indivíduo que tenha dor crônica, como por exemplo um paciente oncológico, ou até mesmo uma pessoa com fibromialgia, podem e se beneficiam da massoterapia. Então, nós temos a questão da drenagem linfática, que pode ser utilizada, por exemplo, no pós-operatório de uma cirurgia plástica ou de qualquer outra situação extremamente patológica e que demanda mesmo um recurso de atenção especial, mas nós também temos a questão de buscar o relaxamento. Então, neurotransmissores como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, o ácido gama-aminobutírico, conhecido como GABA, as endorfinas, a ocitocina, que é o hormônio, o neuro-hormônio relacionado com a proximidade, com o afeto e com a formação de vínculo, são liberados e são estimulados de acordo com a terapia que é aplicada. Então, o profissional que trabalha com isso, na estética ou na assistência à saúde e ao bem-estar, conhecendo profundamente esses conceitos da neurociência, consegue ser ainda mais efetivo para o seu paciente, para o seu cliente, para a pessoa que está na sua frente. Fantástico isso. Eu gosto muito desse assunto. Estou muito feliz em recebê-lo mesmo. É até uma pena, eu queria... Não sei se pode falar mais aqui, por causa do horário que a gente está corrido, mas eu queria aproveitar e depois eu vou te fazer um convite aqui. Mas, pessoal, deixa algo aí para quem, profissional da estética aí, que quer buscar essa área de conhecimento, até para potencializar seus resultados. O que você pode dizer para esse profissional? Bom, é o seguinte, é importante a gente sempre estar estudando, tá? Pessoas instruídas vivem melhor, isso é um fato, e a neurociência está aqui para colaborar, para trazer informações que sejam extremamente úteis no dia a dia. Como você falou, existem várias áreas do conhecimento. Eu dei um exemplo aqui, a neurocirurgia, mas existe a questão do neuromarketing, a percepção de satisfação do cliente. Você sabe que hoje em dia, deixa eu só fazer um parênteses importante aqui, até nas áreas mais sofisticadas do conhecimento e da medicina, que envolve cirurgias complexas, um ponto final na avaliação de um tratamento e de uma relação com uma outra pessoa é a satisfação da pessoa com que ela foi submetida. Então, às vezes, o cirurgião faz uma cirurgia maravilhosa, tira o tumor, resolve a questão da hidrocefalia, clipa o aneurisma, mas a percepção da família e do paciente não foi positiva em relação à experiência, não pela doença em si, mas pelo contexto como um todo, que pode envolver desde hotelaria, o próprio estado de ânimo e sorriso no rosto do profissional que vai, e isso conta, isso conta. Então, uma dica que eu dou é lógico, você vai estudar, vai ter os melhores aparelhos, tenta se aperfeiçoar da melhor forma possível do ponto de vista técnico, mas nunca esqueça a parte humana, e que, em última análise, é um ser humano tratando de outro ser humano. E é muito importante que essa percepção seja positiva. Às vezes, como eu falei, no começo a percepção pode ser um pouquinho diferente do normal, mas com o relacionamento humano, e eu falei da liberação da ocitocina, quem ama o feio, muitas vezes bonito lhe parece, não é isso? Então, esse processo de encantamento, ele sempre tem um momento, uma possibilidade de ser construída, ser resgatada e ser consolidada. E a neurociência está aqui para ajudar você, profissional da área, a ficar cada vez melhor. Nós temos cursos destinados a profissionais que desejam
mergulhar um pouco mais nesse assunto e ter sua aplicação prática no dia a dia. Bacana. Fala o seu arroba para quem não conhece ainda. Perfeito. Arroba Dr. Fernando Neuro. Doutor abreviado, DR, tudo junto. DR Fernando Neuro. Que bacana, pessoal. Estive aqui com o Dr. Fernando Gomes. Enfim, um conhecimento absurdo. Então, para quem quiser acompanhar, ele acabou de falar o arroba dele aí. Eu agradeço, doutor. E vou fazer um convite muito bacana para você estar conosco em Piracicaba. Maravilha, eu já aceito. Muito obrigado. Combinado.